Olá, você que nos acompanha aqui, gostaríamos de agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, em especial a JPEX, que é uma das empresas que nos acompanha aqui também para manter esse programa e potencializar ainda mais. E estamos aqui com ele, Paulo Moraes, um dos founders da Espaço Laser. Seja muito bem-vindo, o programa é seu, Paulo. Obrigado, Daniel. Para mim é uma alegria estar com você aqui nesse bate-papo. A gente se diverte contando um pouco do que a gente faz e como a gente faz. Vocês têm uma trajetória simplesmente emblemática, vitoriosa acima de tudo, né? E gostaria de iniciar esse programa perguntando: quem é Paulo Moraes? Me conta. Então, Paulo Moraes é um sonhador, empreendedor, que sonha sempre deixar um legado. A preocupação aqui é que a gente deixe uma história a ser contada no futuro. Pai de 4 filhos, emocionado sempre com aqueles... 4 filhos? 4 filhos. Que espetáculo, isso é uma obra. E um eterno apaixonado pela esposa, a Márcia, 21 anos casados, a gente comemorou isso recentemente, e que todo dia eu imagino que a gente se conheceu há uma semana. Que espetáculo, né? Essa paixão, né, cara? A mulher, ela tem que fazer parte desse projeto do empreendedorismo, né, cara? E ter paciência para aguentar as loucuras e os negócios. Eu acho que, para mim, é o meu porto seguro, cada vez que a coisa... Porque na vida de empreendedor, e o nome próprio diz, empreendedor, com muita dor, tem dias que tem muita dor, a gente precisa de alguém para dividir esse momento. E não obstante a gente empreender na dor, a gente tem que superar a dor e evoluir, cara. Sempre. E me diga uma coisa, vocês hoje têm quantas unidades? Quase 1000 unidades, né? E vocês começaram grande ou começaram pequeno? Me conta um pouco da trajetória de vocês. Então, Daniel, na verdade, o grande sonho, do que eu costumo dizer, o sonho dos 3 malucos, que são os 3 sócios fundadores dessa companhia, lá em 2004, é que a gente poderia chegar um dia a ter 10 lojas em São Paulo. Esse era o nosso... Já seria um grande negócio. Seria extraordinário a gente ter 10 lojas em funcionamento em São Paulo. E a parte bacana dessa história, que eu costumo dizer todo o tempo, e o empreendedor tem isso na veia, né? Cada vez que você alcança o sonho imaginado no início, você entende que ali não é o limite e não se deve parar. Muda as referências, né? É isso. As referências, elas aumentam, elas são dilatadas, né? E ai de nós, empreendedores, não dilatarmos, né? E aí vocês dilataram essa referência. E sempre falando sim ao desafio novo colocado, ainda que às vezes ele pareça algo intransponível. Também eu acho que todo empreendedor tem isso na veia, né? Cada vez que vê um desafio de crescimento, de possibilidade, ele não fica... O medo, ele consegue superar, porque medo todo mundo tem. O grande diferencial é, apesar do medo, nós vamos vencer, vamos fazer de forma positiva, de forma otimista, porque a gente costuma dizer o otimismo sempre vence os pessimistas. A gente tem que caminhar. O Abílio Diniz fala uma coisa espetacular, né, Paulo? Você há de concordar. Eu não conheço nenhum otimista, nenhum pessimista bem-sucedido, né, cara? Exatamente. Eu não conheço nenhum pessimista bem-sucedido. Então, para você vencer, você tem que ser otimista no mínimo, né? É exatamente isso. Até porque aquele que foca demais nos problemas, ele vai ficar apenas com os problemas. Aquele que sabe que pode fazer mais e crescer, apesar dos problemas, fica mais fácil resolvê-los se você crescer e avançar. E não quer dizer que vocês não tiveram problema nessa construção, né? Desafios todos os dias. Todos os dias, aliás. Essa é a vida de toda pessoa que pensa em fazer algo, construir algum legado. E vocês saíram de 2 unidades para quantas unidades hoje? Hoje, a rede entre Brasil e os demais países onde estamos presentes, quase 800 unidades implantadas em funcionamento. A parte bacana dessa história, mais de 600 lojas são lojas de operação própria, não são franquias. Não, peraí. Eu entendi errado. Vocês têm uma operação de 800 lojas aproximadamente e vocês tocam 600 dentro do board ownership, dentro de uma construção de loja própria, é isso? Barriga no balcão, tomando conta todo dia das lojas. Aí você me desafiou, né, cara? Como que vocês tocam 600 unidades? Então, cara? Na verdade existe toda uma estrutura, e toda empresa que pensa em crescimento tem um componente importantíssimo. A gente acredita demais em processos, em estrutura, mas algo essencial em qualquer empresa que pensa em crescimento, especialmente como a nossa, que cuida muito da operação, um negócio chamado gente, que não é máquina, não tem botão on e off,
mas tem sim o desafio de entender a essência de cada pessoa que está no seu dia a dia. Então, até recentemente eu conduzia efetivamente como executivo a empresa, hoje não mais, a gente conseguiu com muita alegria trazer Paulo Camargo para ser o meu sucessor da operação. Que é um cara muito grande, inclusive, né? Um cara de relevância espetacular, competente. Uma história de entrega fantástica, mas que agora no conselho eu vou poder pensar com mais calma, inclusive, a estratégia e o futuro da companhia, junto com todos os conselheiros que ali estão. Mas aí, hoje você sucedeu ali a sua parte na empresa, né? O seu cargo, né? Sua diretriz, mas esse sonho não começou grande, né, cara? Num dado momento, você imaginou que você chegaria onde você está hoje? Eu costumo dizer que o Paulo Moraes nasceu contra a vontade dos homens e sob a proteção de Deus. Por quê? Porque vem da periferia de São Paulo, numa condição absolutamente adversa, e falo contra a vontade dos homens e proteção de Deus, porque na altura que minha mãe estava grávida, meu pai teve a rubéola. E naquela época, o protocolo médico para situações como essa era o aborto. Então a recomendação médica para meus pais, minha mãe especialmente, faça o aborto, porque pode ter um problema sério congênito com o seu filho. E minha mãe assumindo uma posição contra os médicos, e aí a partir daí inclusive mentes da família, ela falou, ele nasce da forma que ele vier, e eu vou aceitar. E aqui estou eu. Então a coisa acontece dessa forma, com muito desafio, inclusive antes de nascer, chegando onde a gente pode chegar. Eu não tenho dúvida que você é um vencedor, né, cara? Deus traz pessoas ao mundo para poder inspirar pessoas, e você sabe que eu tenho um carinho especial contigo, antes mesmo do programa, que você é um cara que me inspira a executar grande, né, cara? E você sabe que Steve Jobs, né, cara, também foi adotado ali e tem uma trajetória super inspiradora. E eu gostaria de trazer aqui no programa, né, cara, a trajetória do meu mentor, né, cara? Obrigado. Ele veio ali, né, cara, numa trajetória muito simples, foi criado ali pelo Dr. Francisco Rocha, que é um grande mentor. Você imagina, meu velho veio da Bahia. Que legal. Sem qualquer inspiração, sem qualquer referência. E esse cara vem para São Paulo, numa condição de adotado, vem para São Paulo, executa uma obra relevante, não obstante a ter executado e virado executivo, né, num grande conglomerado. Esse cara financia, né, cara, parte do estudo de toda a nossa família. Então, assim, vir de uma trajetória simples não significa que você vai ser simples. Significa que apenas você saiu de uma trajetória simples, né? Você pactua com isso, que o lugar de onde você saiu não determina onde você vai chegar? Sempre. E quando eu falo disso, a ideia é que a gente inspire mais pessoas a acreditar no futuro. Acreditar que é possível, sim. Agora, uma coisa importante, Daniel. Apesar de tudo que a gente pôde fazer na vida, a essência não pode ser perdida. Porque infelizmente a gente vê algumas pessoas que acreditam que o dinheiro deve mudar a essência do ser humano, e jamais isso pode acontecer. Não muda. Não pode. Se você é uma pessoa que veio das bases como eu vim, Pirituba, aqui no bairro de São Paulo, da periferia de São Paulo, para quem conhece um pouco, isso jamais pode ser perdido na sua essência. Porque, de novo, eu acredito muito na essência do ser humano, e isso não pode ser mudado, e não existe diferença entre seres humanos. Nós somos absolutamente iguais. O ser humano certamente em capacidade ali, eu creio que o ser humano ele depende de uma capacidade estimulativa. O ser humano ele precisa ser estimulado. Oportunidade, né? Não existe oportunidade. Eu creio que o cara ele cavuca. Você sabe a história da vaca? Você sabe que vaca não dá leite, né? Você sabia disso aí, não? Não, vaca não dá leite. Você tem que arrancar o leite da vaca. Bem lembrado. Você tem que arrancar o leite da vaca. Vaca não dá leite, né, cara? Então você tem que imaginar o seguinte, a oportunidade você arranca a oportunidade. Você não pode ficar se vitimizando independentemente da sua classe social, né, de onde você veio, e está aqui você, que é um grande player do mercado, diga-se de passagem, o maior player, né, talvez do mundo. Vocês são hoje o principal player do mundo, né? Quando se fala em depilação a laser, rede de depilação a laser, nós somos a referência no mundo. Não existe nenhuma rede no mundo hoje maior do que nós. Inclusive, olhando os Estados Unidos, que é referência em diversas áreas de negócio, nós somos superiores a todas as redes existentes lá, e existem algumas. E um cara que saiu de Pirituba, podemos assim dizer, né? É isso aí. E você venceu todas as barreiras, entregou o seu melhor. E me diga uma coisa, o que definiu, qual foi o fator preponderante para você ter chego até aqui?
Josué, me desculpa aí esse ponto que eu acho que talvez é o ponto que o Brasil infelizmente ainda peca. A grande chave de virada de qualquer pessoa... O day one. Educação. Eu sempre tive na minha essência, apesar de todas as dificuldades que a gente viveu e na minha trajetória de vida a gente viveu com muitas delas, eu sempre acreditei que o estudo faria assim a diferença na minha vida. Tanto é que eu releguei um monte de coisa, deixei um monte de coisa para trás, sempre focado no estudo, porque a única forma que eu entendia para sair da condição que tinha era através do conhecimento. Aliás, digo para meus filhos, para as pessoas que me cercam, na vida podem tirar de tudo, e podem mesmo, porque tudo no plano material que a gente conquista pode ser perdido. Estabilidade não existe, né? Conhecimento jamais decidirão te roubar. Então você acredita que o conhecimento, o know-how, a construção do seu conhecimento foi o que determinou você estar até aqui? Não tenho nem dúvida disso, nem sombra de dúvida nenhuma nesse ponto. O conhecimento que me possibilitou o crescimento, a conquista, começando inclusive pela minha formação, como não tinha nada, estudei muito para me tornei um advogado. Através do meu conhecimento como advogado, conquistei os primeiros recursos para pensar em empreender, que era o meu grande sonho. Então você se formou em Direito para começar a empreender, é isso? Exatamente. Como eu não tinha dinheiro para empreender, o único caminho foi através do conhecimento, estudei para isso, fiz o Direito na Universidade aqui de São Paulo, a USP, onde me formei. Eu tentei lá, não consegui, tá? Eu tentei não consegui, mas você é um big head, que espetáculo. Fez USP então? Fiz espetáculo. Fiz USP, Lago São Francisco, Sanfran, aquelas pessoas que conhecem um pouco o Lago São Francisco. É um momento importante na minha vida, de construção simultânea. Eu costumo dizer essa história, essa parte da minha vida, porque simultânea eu estudava à noite, porque durante o dia eu trabalhava na reconstrução de um escritório com meu pai, que ele tinha perdido por erros cometidos no passado. A gente reconstruía junto a história do pequeno escritório de contabilidade dele. Então eu costumo dizer que fazia 2 faculdades simultaneamente, uma durante o dia com meu pai trabalhando com ele na contabilidade, ao que eu aprendi, e à noite das 7 às 11h30. E Daniel, na última aula que terminava às 11h30 da noite, haviam poucas pessoas que ficavam até o final, e com certeza eu sempre estava lá. Então eu saía da faculdade depois das 11h30, ônibus, saindo ali da Praça da Bandeira para voltar para casa depois de um dia longo. Você sabe que essa trajetória sua me inspira bastante, apesar de também já ter passado por esse caminho robusto, estreito, né? Eu também era assim, cara. Na minha época de faculdade também, eu era sempre o último. Meu velho Fernando Macedo, ele sempre falava para mim, você vai ser sempre o último a sair, o primeiro a entrar. Isso realmente me proporcionou ter tomado posse de mais conhecimento, e parabéns pela sua trajetória. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa trajetória super inspiradora com o Paulo Moraes, um dos founders de uma empresa bilionária. E muito obrigado aos nossos patrocinadores, e mais uma vez eu retribuo aqui o meu carinho, o meu agradecimento à JPEX Construtora. E se você não conhece, vai passar aqui o Instagram, o site, para você que merece uma oportunidade de ter a sua casa própria. E estamos aqui de volta com ele, Paulo Moraes, um dos founders da Espaço Laser. E Paulo, me conta uma coisa. Quais são as habilidades que você teve que desenvolver para estar a bordo de uma empresa com capital aberto
né? Diferentemente de uma empresa pequena, né? Quais são as habilidades que você teve que desenvolver? Na verdade, muitas. E curva de aprendizado, né? Minha formação em Direito, aprendi contabilidade, como disse para você, no escritório do meu pai, então as noções básicas de alguns critérios importantes de gestão de uma companhia, e o resto foi estudando muito, lendo muito e entendendo a cada momento a necessidade da companhia. Então, primeiro, gestão de pessoas, entendendo que pessoas num negócio, qualquer que seja ele, é algo importante, se cercando de pessoas com bom conhecimento, capacidade, comprometimento, que é importante isso também, porque pessoas com muito conhecimento e poucos comprometidas também, às vezes, não entregam o que a gente espera que entregue, que não se envolvem efetivamente. Eu costumo dizer o seguinte: pouco importa a sua origem, a sua condição, isso para mim não importa. O importante é capaz, é comprometida. Se você tiver esses dois elementos, a gente vai bem. Até porque uma pesquisa diz claramente, as pessoas são contratadas pelas suas capacidades pessoais e são demitidas pelos seus comportamentos. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E é lógico, depois disso, eu entendo o processo de empresas que crescem é algo importante. Deixa eu te fazer um parênteses. Lógico. Um parênteses aqui. Qual que você, se você tivesse que colocar numa balança, capacidade técnica ou capacidade emocional, qual que você escolheria? Eu ficaria talvez com o emocional. Porque o né? técnico. O jogo, né? Não, porque a parte técnica, qualquer pessoa com um pouco de vontade e disposição vai aprender. O que a gente precisa, na verdade, são pessoas comprometidas, envolvidas e emocionalmente envolvidas no que estão fazendo. Faça com paixão, porque o resto naturalmente acontece. E você acredita que você consiga desenvolver habilidades emocionais nas pessoas, no seu time? Eu acho que isso é papel de todo líder, né? O líder tem esse grande papel. Porque as pessoas fazem sim pela empresa que está trabalhando, mas fazem muito mais pela pessoa que lidera. Essa é uma relação importantíssima. Então você ter a capacidade de inspirar as suas equipes, fazerem a coisa acontecer, é algo absolutamente importante. O processo de qualquer empresa, que a gente olha todo o tempo, é geração de receita, venda. A gente valoriza muito as pessoas que vendem, não é verdade? Mas eu costumo dizer que fantástico também é as pessoas que fazem essas pessoas venderem muito. E que, na verdade, conduzem grandes equipes e cuidam de outras áreas também. Então todo mundo é muito importante numa empresa e os líderes exercem um papel fundamental nesse processo de condução de grandes equipes. Isso é um processo de empresas que crescem, é algo natural que aconteça. Mas de novo, mas na medida que você cresce e ganha tamanho, os processos vão ser bem desenhados. Então, um processo bem desenhado, mas nunca esquecendo que os processos, apesar de bem desenhados, precisam de boas pessoas. Ou seja, o maior ativo de uma empresa não é seu capital, é pessoas. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. São pessoas. Equipes fazem a diferença. Tem um negócio que eu costumo dizer muito dentro dos ambientes onde eu trabalho, não existe a hipótese de construção de grandes obras apenas com eu. Ou é o nós, ou nós faremos juntos isso, ou nada acontecerá. Aliás, na história, a gente tem dois exemplos clássicos das diferenças entre o eu e o nós. Me conte que eu quero saber. Tinha um grande líder que tinha no seu discurso eu como forma pragmática. Em mim, a Alemanha se transformará. Já ouvi falar desse cara, hein? Esse cara quase muda a história para o mal do mundo. E graças a Deus, algumas pessoas se movimentaram para que ele fosse afastado da condição que tinha de líder. Um outro líder, a todo tempo, juntos venceremos esse momento. Esse cara é o Winston Churchill. Winston Churchill. Então, eu gosto muito do nós. Não faz muito sentido. Você sabe que eu sou um entusiasta de charuto, não sei se você gosta. E quando eu estou mais inspirado, eu sempre fumo um Churchill. Eu degusto um Churchill. Foi um dos maiores estadistas que já esteve aqui nesse planeta. E aí o Churchill mudou a trajetória. Me conte mais. Da história do mundo. Graças à liderança dele, de novo, entendendo que ele sozinho não faria essa mudança. E na verdade, inclusive, mudando a posição dos Estados Unidos, que até aquele momento da história da guerra no mundo, tentava ficar à distância do conflito. E ele, com toda a habilidade, trouxe mais e mais pessoas para entender a importância de estarem juntos num momento tão desafiador da história da humanidade. Liderança, eu tenho dois mantras, né, Paulo? Liderança não é importante, liderança é tudo. Então,
trazendo para você aqui. Me conta o que determinou, qual que foi o day one na sua vida para você transformar uma empresa de 2 unidades para uma empresa de bilhão. Não é empresa de milhão, é isso mesmo. Você que nos acompanha, Paulo lidera uma empresa de bilhão. Qual que é o fator determinante para isso? Primeiro, como eu disse para você, jamais aceitar um desafio e fazer sozinho. Lembra que eu falei? 3 malucos, 3 sócios, juntos pensaram um projeto, que é lógico que é verdade, não pensavam que chegaríamos até onde chegamos, mas que a gente não impôs limites para esse sonho. A gente foi a cada momento crescendo e sonhando uma cada vez maior. E em cada momento de crescimento trazendo mais e mais pessoas para juntos sonharem no mesmo sentido. Esse é o grande diferencial. Então, no marcos que a gente foi fazendo da história da companhia, existe alguns, a gente foi em alguns momentos, foram chaves que foram sendo viradas, a gente entendeu que precisava trazer mais e mais pessoas. Quando a gente imagina a companhia ocupando em crescimento muito mais tamanho, a gente fez através de franquia. Para esse desafio, nós chamamos José Semenzato, a Xuxa, como nossa grande embaixadora, querida Xuxa, hoje nossa amiga, para ajudar a fazer esse crescimento. Então você está me dizendo que pessoas não apostam em projetos, apostam em pessoas. Eu acho que é a combinação dos dois. Um bom projeto com boas pessoas. Qual que é mais importante, projeto ou pessoas? Eu acho que tem que ser os dois juntos, Daniel. Eu acho que não, mas tem que existir. Eu posso escolher um? Claro que tem que escolher um. Se eu tiver que escolher um, eu escolho pessoas. Pessoas, eu também. Execução. Também. Execução, isso aí. Não à toa, porque quando eu olho o mercado que apostaram, quando vocês abriram IPO na Bolsa, vocês levantaram quanto? 2,6 bi reais. 2,6 bilhões de reais vocês levantaram. E eu tenho certeza que o mercado, e eu fui um deles, que apostei em vocês, nós não apostamos no projeto, num primeiro momento, mas apostamos em pessoas. Então, pessoas é o fator determinante. Né? Porque na verdade as pessoas que determinam a execução. Eu costumo dizer que grandes ideias são ótimas a gente ter. Agora, o que vai definir é como você executa. Porque a todo tempo, e essa frase não é minha, 95% transpira contra 5% inspira. Então, tem as boas ideias, mas execute corretamente essas boas ideias, porque boas ideias às vezes são enterradas por execuções inadequadas. Um dos conselheiros da sua empresa, que é o Thales Gomes, né, cara? Thales. O querido Thales, ele fala que a bandeja de ideias vale R$1, né, cara? Não vale nada a ideia. Agora, o que vale é execução, né? Exatamente, é isso aí. E vocês executaram grande? Sempre preocupado, é lógico, com muito planejamento, mas buscando a execução da melhor forma possível, com times, isso é importante, que seja feito sempre com grupos, com pessoas envolvidas no processo, e para aproveitar a ideia que você disse do Thales, o feito é melhor do que perfeito. Então, não fica sonhando demais, planejando demais. A ideia foi concebida, planejada, executa. Feito é melhor do que perfeito. Exatamente. Eu tenho um amigo meu que chama Arthur, de Brasília, aquele que nos assiste aqui, ele fala que o arcaico traz resultados sofisticados. Então, cara, você que deseja empreender, né, cara, tem que fazer, né? É isso aí. Vença o medo e execute. Qual que é me diga uma coisa, qual que é a sua relação com o medo? Você acha que o medo é um aliado no sentido de, olha, eu posso quebrar, eu posso deixar de performar? Porque hoje os gurus de internet, eles falam muito isso aqui, né, cara? Eu tenho que sobrepor todos os meus medos. Eu não creio nessa visão. Eu creio que o medo é um aliado. Eu tenho medo de perder minha família, eu tenho medo de deixar de performar, logo eu me comprometo mais. Qual que é a sua relação com o medo? Você tem medo ou você menospreza o medo? Não, eu sempre levo em conta os pontos de medo. Aliás, eu entendo o medo como forma de autopreservação, né? Isso no ser humano é a forma de se autopreservar. Por isso que existe o medo em todos os pontos da vida da gente. O diferencial aí, a gente, apesar dos medos e ponderados aí os riscos, a gente fala, apesar disso, vamos fazer. E é lógico que à medida que você cresce no seu empreendimento, o risco tem que às vezes estar mitigado. É por isso que eu digo todo tempo, uma empresa maior, quando existe um novo projeto, uma nova ideia, como que você mitiga esse medo de erro? Você constrói pilotos. Então, uma ideia pode ser boa? Pode. Vamos então criar o primeiro piloto num tamanho pequeno. Se esse piloto andar bem ou inclusive precisa ser ajustado, na hora que ele tiver 100%, fala, ok, agora vamos fazer para a companhia, no projeto como um todo. Que espetáculo. E gostaria de agradecer a presença dele,
Paulo Moraes, um dos founders da Espaço Laser. E aproveitando aqui também a ocasião, para a gente finalizar esse programa, agradecer a participação da JPEX. Para você que deseja adquirir seu próprio imóvel, vamos deixar aqui o Instagram e o WhatsApp. E aguardo você, nosso telespectador, no nosso próximo programa.